Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, eu e o Rodocão, para a quinta temporada do Projeto Trabalho e Debate, com um novo formato agora coordenado por mim e pelo meu estimado colega Danilo Gaspar. E nós estamos agora com 49 membros, juristas de todo o país, né? Pessoas qualificadíssimas e com visões políticas, ideológicas, econômicas diferentes, trazendo ainda mais diversidade ao nosso Projeto Trabalho e Debate. E hoje, quem vai responder a pergunta é a minha estimada amiga e também estreante no projeto, né, a professora Adriana Calvo, que você vai ver o perfil dela aqui, ó, @DriCalvo. Você vai ver, e eu quero uma pergunta intrigante, eu bati um papo com ela, interessantíssimo sobre isso, né, Chicão? Vamos bater um papinho especificamente sabendo a licença Garden. Semana do projeto Trabalho em Debate, coordenado pelo professor Danilo Gaspar e pelo nosso querido amigo, professor Rodolfo Pamplona. E nesta terça-feira, a pergunta que coube a mim responder foi: o que é o Garden Leave e se esse instituto se aplica ao direito do trabalho no Brasil? Pois bem, gente, essa pergunta veio para mim no ano passado, quando eu estava fazendo uma consulta empresarial para um cliente estrangeiro que queria saber se poderia aplicar o Instituto do Garden Leave, ou conhecido aqui no Brasil como licença jardim, nos contratos de trabalho dos seus altos executivos aqui no Brasil. A ideia era fazer uma política empresarial sob a licença jardim e aplicar aos contratos de trabalho dos executivos que ganhavam acima de 1 milhão aqui no Brasil. E a consulta era no sentido se haveria algum risco de aplicar esse instituto da mesma forma como a empresa aplica lá nos Estados Unidos. Bom, e aí eu fui pesquisar sobre esse Instituto da Licença Jardim aqui no Brasil e verifiquei que não tem nada na doutrina trabalhista. Nada, ninguém escreveu sobre isso aqui no Brasil, pelo menos eu não encontrei. Tampouco nada na Justiça do Trabalho. Não temos jurisprudência trabalhista sobre esse assunto. Porque é um assunto realmente inédito, né? Não é um assunto muito comum aqui no Brasil. Bom, e aí o meu estudo teve que ser no direito comparado. Bom, o Instituto do Garden Leave, ele surgiu no direito inglês, foi oriundo do British Service inglês, e é uma cláusula que significa o quê? Que o empregado, quando ele é demitido, ele é colocado na chamada licença jardim, Garden Leave, ele é colocado no jardim da empresa, onde ele fica alguns meses, pode ser de 30 a 6 meses, aguardando, né, o término do contrato de trabalho. Bom, professora, mas isso é a mesma coisa que aviso prévio? No direito anglo-saxão, não há obrigação de conceder aviso prévio para as partes, isso é uma coisa que é diferente do Brasil. Lá, você simplesmente demite o empregado, é chamado sistema de termination at will, o empregado é demitido e o contrato de trabalho acaba. Então, quando você insere no contrato uma cláusula de Garden Leave, é uma exceção, porque ele vai ficar ali, né, de 30 até 6 meses, com o contrato aguardando para terminar. Só que é diferente do aviso prévio, porque no Garden Leave, o empregado ele se compromete a 3 obrigações. Uma obrigação de confidencialidade, não divulgar informações confidenciais. Uma obrigação de não solicitação, não pode solicitar ex-empregados. E a mais importante, uma obrigação de não concorrer, não procurar emprego em empresa da concorrência. Em contrapartida, a maioria das empresas garantem que ele vai receber durante esses 30, 60, 90 dias o salário dele base. Bom, e aí que vem a discussão. Nos Estados Unidos, há alguns precedentes americanos que questionam o fato de ele não receber remuneração global, só o salário base. Então, alguns precedentes nos Estados Unidos que não dão validade ao Garden Leave quando ele não garante a remuneração global, ou seja, incluído os bônus e demais benefícios, tá? Então, aqui uma questão importante. Segunda questão importante, alguns precedentes americanos, que o Garden Leave tem que ser livremente consentido, ou seja, trabalhador e empresa têm que livremente negociar sobre suas cláusulas. Aí, nesse caso, aqui da consulta que eu tive que responder aqui no Brasil,
a empresa queria implementar por um regulamento interno, por uma política empresarial. Não ia ser negociado individualmente com cada executivo para ver se o executivo concordava ou não com o Garden Leave. Então, isso também eu achei que poderia ser eventualmente discutido no Justiça do Trabalho, né? Que como se fosse um contrato de adesão, onde o executivo não pôde negociar seus termos e ele é obrigado a cumprir. E uma outra questão também importante que eu trago aqui para reflexão para os senhores é: como é que eu implemento isso aqui no Brasil, se no Brasil eu tenho obrigação de conceder aviso prévio de no mínimo 30 dias? O Instituto do Aviso Prévio é muito diferente do Garden Leave. No aviso prévio, o empregado pode procurar outro emprego. Inclusive, ele deve procurar outro emprego, né? Já no Garden Leave, não. Ele não pode procurar outro emprego. Então, como ficaria isso? Ele ficaria 30 dias de aviso prévio, depois mais 60 dias de Garden Leave. E quando eu pagaria as verbas decisórias? Eu pagaria as verbas decisórias 90 dias depois. A CLT fala em 10 dias após o término do contrato, então eu ia receber as verbas decisórias daqui 100 dias. Imagina um Garden Leave de 3 meses ou de 6 meses. Será que não haveria risco de a Justiça do Trabalho entender que é devida a multa do artigo 477, porque não cumpriu o prazo previsto na CLT? E como ficaria? Quer dizer, o empregado fica 30 dias de aviso prévio, depois mais 60 de Garden Leave. Aí nos 30 dias de aviso prévio ele pode procurar outro emprego, nos 60 dias de Garden Leave não. E aí isso descaracterizaria, né? Porque para o direito americano, a partir do momento que ele for comunicado do término do contrato, ele não poderia mais procurar outro emprego. Esvaziaria o Instituto do Aviso Prévio aqui no Brasil. E uma última observação professora Adriana, o Garden Leave é a mesma coisa que cláusula de não concorrência? Muita gente, quando eu estava explicando que era Garden Leave, deve ter pensado, mas isso é a mesma coisa que cláusula de não concorrência? No direito anglo-saxão, são dois institutos diferentes, porque o Garden Leave é dentro do contrato de trabalho. A cláusula de concorrência é após o término do contrato de trabalho. E normalmente a cláusula de concorrência é de 6 meses a 2 anos. É um prazo maior. Também a cláusula de concorrência, ela tem algumas limitações, né? Limitações geográficas, limitações de tempo, limitações de quais as funções que eu não posso trabalhar para concorrência. São institutos diferentes. Bom, em resumo, né, eu orientei para o meu cliente que eu entendo que esse Instituto do Garden Leave, do jeito que estava sendo aplicado lá na empresa nos Estados Unidos, poderia enfrentar sérios obstáculos aqui no direito do trabalho brasileiro. E disse que seria melhor a empresa pactuar cláusulas de não concorrência individuais para cada executivo, até porque a Justiça do Trabalho ela está muito mais familiarizada com o Instituto da Cláusula de Não Concorrência do que do Garden Leave. Nós temos aí farta jurisprudência, inclusive do TST, já estabelecendo limites que a cláusula de concorrência deve conter, sendo um deles, o mais importante, a indenização pela limitação da liberdade constitucional de trabalho do empregado, né? Então, a minha resposta final foi: olha, eu acho que seria melhor você ir pelo caminho da cláusula de concorrência e não pelo Instituto do Garden Leave, ok? Mas estou aqui aberta a ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que é possível aplicar o Instituto Garden Leave aqui no Brasil? Como vocês acham que a Justiça do Trabalho olharia para esse instituto? Na sua opinião, Garden Leave é a mesma coisa que cláusula de concorrência e aviso prévio? Ficou claro para vocês a diferença entre esses 3 institutos? Bom, gente, espero que sim. Essas são somente algumas ideias sobre os estudos que eu fiz sobre o tema. Pretendo escrever mais sobre o tema, trazer mais doutrina aqui para o Brasil. E quem tiver interesse aí de estudar comigo esse tema, manda aqui uma mensagem para mim ou acessa meu site www.calvo.pro.br e entre em contato comigo pelas redes sociais ou pelo meu canal do YouTube. Foi um prazer estar aí nesse projeto, na 5ª temporada do Projeto Trabalho em Debate. E aguardem, porque terça-feira que vem teremos mais perguntas instigantes como essa, para que todos aqui possam aprender juntos. Tchau, até a próxima semana.